situada no extremo norte e separada do resto da fazenda por um riacho que entra e sai de nossas terras, existe uma mata que por décadas foi abandonada e esquecida por todos nós. Uma mata sinistra, misteriosa e, como dizia meu avô Mário, uma mata maldita. Essa é a nossa história. 1942, 5 de março, mais ou menos 5h30 da tarde. Vem daí do teu lado, disse Mário em voz baixa ao seu melhor amigo, que estava a uns 30 metros dele e ouvindo o mesmo barulho. O amigo pôs a mão ao lado do ouvido, escutou por alguns segundos e, procurando não fazer ruído, fez sinal que ia ver o que era e saiu. No momento que o amigo sumiu em busca do bicho, o barulho dos passos pararam e o silêncio começou. O silêncio era tão estranho e tão sinistro que Mário não ouvia nada. Tudo parecia ter assustado e calado ao mesmo tempo. Mário apontou a espingarda para o mato, onde o amigo havia entrado, e ficou esperando. Os minutos passaram e nada do amigo voltar. A mata continuava muda. Nem insetos se ouvia. Mais ou menos uma meia hora depois, Mário ouviu a voz assustada e desesperada do amigo, dizendo algo estranho e inexplicável. Ele está bem aqui pertinho, Mário. Está chegando. Eu nunca vi um bicho tão feio assim, meu amigo. Mário, sem nada a dizer, saiu apressado em direção da voz do amigo. E outra vez. Mário, por favor, me ajuda. Esse bicho vai me matar. Corre, meu amigo. Eu não consigo atirar. A espingarda travou. Por favor, meu amigo, me ajuda. O desespero de Mário aumentava com cada pedido de socorro do amigo. Mas onde estava o amigo que Mário não encontrava ou sequer aproximava? Pois quanto mais Mário apressava e corria, mais longe o amigo parecia ficar. Corre, Mário. Anda, meu amigo, por favor. Socorro, socorro. Meu Deus, me ajude. Onde você está, homem de Deus? Perguntou Mário desesperado. Mas o amigo não respondeu. E segundos depois, Mário viu algo ainda mais horripilante que marcou sua vida para sempre. Apavorado e sem saber o que fazer, Mário ainda procurou pelo amigo por um bom tempo antes de regressar à casa da fazenda. Naquele mesmo dia, Mário e vários trabalhadores voltaram à mata à procura do amigo. Não encontraram nada. Nenhum rastro ou sinal dele ou do bicho que o atacou. Depois daquele dia, a mata foi esquecida e ninguém nunca mais teve a coragem de caçar por aquelas bandas. E o tempo passou. 1972, 5 anos depois do falecimento do meu avô Mário. Sempre que sentava na varanda da casa, papai pensava na estranha história do vovô, no que realmente aconteceu e que tipo de bicho ou monstro podia ter vivido ou ainda viver naquela parte da fazenda. E numa certa tarde, o papai reuniu 8 dos empregados mais corajosos e resolveu ir até aquela mata. Até a mata maldita. Era uma tarde de sexta-feira quando os 9 chegaram e, ao entrarem na mata, acamparam num pequeno descampado que encontraram. Acenderam uma enorme fogueira e ali ficaram por um bom tempo em silêncio e esperando. A ordem do papai era que, acontecesse o que acontecesse, ninguém afastava da fogueira ou do grupo. Ninguém corria ou fugia. Os minutos passaram. Horas passaram e nada. Porém, quando já pensavam desistir e voltar, a mata parou.
silenciou de tal maneira que assustava. Sentados ao redor da fogueira, os 9 olhavam para o escuro apontando as espingardas e revólveres, nervosos e esperando. Minutos depois, o barulho de passos começou e pouco a pouco foi aproximando. As armas foram engatilhadas. O pavor aumentava. Os passos chegaram e começaram a rodear o acampamento. Tão próximos que o bicho parecia estar somente a alguns metros de distância. Mas ninguém via nada. Apenas ouviam e seguiam o ruído, com as armas prontas para disparar. Depois de rodear o acampamento, os passos afastaram e algo ainda mais estranho começou. Mário, meu amigo, ele está aqui bem pertinho. Eu nunca vi um bicho tão feio assim. Por favor, meu amigo, me ajuda. Ele vai me matar. Quem é Mário? E quem está falando? Perguntou um dos trabalhadores. Silêncio. Ninguém responde. Disse o papai. Segundo o papai, toda a história que o vovô contou foi repetida tintim por tintim, em cada detalhe. Inclusive a voz do vovô e o grito final do amigo. Algo simplesmente inexplicável, horripilante e apavorante. Os 9 não sabiam o que fazer. Paralisados e amedrontados, passaram toda a noite ao lado da fogueira, rezando e atiçando fogo. A mata foi mais uma vez abandonada. Em 2021, 4 anos depois do falecimento do meu papai, chegou a minha vez de investigar a Mata Maldita. Acompanhado de 4 investigadores paranormais, vários empregados da fazenda armados até os dentes e equipados de toda classe de câmeras e aparelhos de áudio, saímos bem cedinho rumo à mata. Passamos toda a manhã colocando os aparelhos nas proximidades dos locais onde o vovô e o papai passaram suas noites de terror. No dia seguinte, voltamos para recolher os aparelhos. Infelizmente, todas as câmeras apresentaram problemas e não gravaram absolutamente nada. Quanto aos aparelhos de áudio, apenas um deles gravou uma pequena frase que até hoje me perturba. Júnior, cadê você? A voz era mais que familiar, pois era sem dúvida a voz do meu saudoso papai. Te cuida e muito obrigado.